Boa tarde, minha primeira live da vida, estava demorando, né? Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Eu, Paula Damante, estou aqui hoje a convite da TM Yamashita, que é uma pessoa que eu acabei de conhecer através da minha filha agora. Ela é professora da minha filha num curso que ela faz de e-commerce. E a TM Yamashita tem um projeto muito legal chamado Mulheres 2020. E este projeto ele tem um objetivo de retratar a vida das mulheres por elas mesmas, né? Então ela tem um programa e um cronograma de entrevistas que ela faz com muitas mulheres, né? De diferentes profissões, de diferentes formações. E eu fui convidada a conversar hoje com a Adinalva, que é uma personal organizer. É uma pessoa extremamente competente em sua profissão e é uma mulher que tem muitas dicas a respeito dessa questão da organização da casa, mas que é muito interessante porque ela não trabalha somente da perspectiva da organização, ela não trabalha somente da perspectiva da colocação ou recolocação dos móveis nos ambientes e etc. Então, eu vou aguardar, né? Eu agradeço a presença de todos aí, galera que está entrando. E gostaria que vocês ficassem aí com a gente para a gente conversar, né? Eu tenho algumas perguntas a fazer para ela em relação a essa questão da organização. Ela trabalha um conceito relacionado à organização da vida, né? Que acaba refletindo aí na forma como nós vivemos e como nós organizamos as nossas casas, né? E achei interessante uma frase que ela disse numa outra entrevista, que ela geralmente presta serviços relacionados à casa, né? Ela visita as casas das pessoas, mas ela sai de lá colaborando para que o lar surja, né? Então essa discussão a respeito de como nós refletimos, né, no nosso comportamento, na maneira como nós falamos, no nosso próprio trabalho, né? Como isso reflete tudo, como todo esse comportamento, todas essas atitudes, na verdade, elas refletem a nossa casa, né? E eu acho muito interessante esse conceito de casa no sentido de pensarmos o lar como um lugar que nos recolhe, né? Nós saímos de manhã para trabalhar e nós sempre voltamos, nós retornamos para o nosso lar, né? Então, a ideia, esse conceito, né, do que é a nossa casa, né? A nossa casa é o lugar que abriga a nossa família, né? Que abriga os nossos animais de estimação e existe toda uma recepção, né? Quando nós chegamos do trabalho, né? Chegamos da rua. Para quem está entrando aí agora, eu vou conversar hoje com a personal organizer, a Adinalva. Eu fui convidada, né, como eu disse no início do vídeo, fui convidada a participar desse projeto. É um projeto que se chama Mulheres 2020, que tem o objetivo de retratar a história de mulheres nesse ano de 2020, né? E essas histórias, elas estão sendo contadas em forma de entrevista, tá? Eu vou enviar aqui para ela a live, porque eu acho que ela tem que receber. Se ela não recebeu ainda, ela não. Pronto. E é muito interessante essa ideia, né,
de casa. Então, eu queria que quem está entrando agora, as pessoas que forem assistir a esse vídeo, que participassem aí com a gente dessa discussão, né? Que ouvisse o que a gente tem a dizer aí em relação à casa. Esperar ela pedir o convite. E é muito legal essa questão da... Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Convidar. Isso. Curiosa para conversar com ela, porque eu achei muito interessante a ideia dela. Tem uma galeríssima aí entrando, agradeço a todos vocês. Oi, tudo bem? Olá, menina Paula. Estou bem, graças a Deus, e você? Tô ótima, obrigada pelo menina. Somos todas meninas. Somos todas. Olha, é um prazer falar com você. Tudo ótimo, tudo bem. Eu comentei aqui agora com a galera que estava entrando, que é a minha primeira live, né? Primeira live, estou inaugurando as lives aí com você. E achei muito interessante o seu trabalho, né? Estava falando um pouquinho de você, assim, embora ainda não a conheça, mas eu vi a sua entrevista com a Tieme, falei, né, rapidamente sobre o projeto Mulheres 2020, que eu acho assim, fenomenal, né? A gente poder retratar as nossas histórias de resiliência, as nossas experiências aí nesse ano, por nós mesmas, né? Por meio dessa conversa. Então, é muito legal. E eu fiz algumas anotações aqui, porque vi que você é uma personal organizer, mas o conceito de personal organizer, eu vi que ele vai muito além, né, do que o senso comum aí conhece, né, de organização, de casa, de espaço físico, vai muito além, né, do espaço físico. Vai. E eu achei muito interessante. Eu vou me apresentar, vou falar rapidamente sobre mim, né? Tá. Eu sou professora, eu tenho 45 anos, eu moro aqui no interior de São Paulo, numa cidade chamada São José da Bela Vista. É uma cidade próxima a Franca. Você conhece Franca? Eu ministro o curso em Ribeirão Preto, é próximo de Franca, próximo, né? Então é daqueles lados ali. Exato. E eu sou professora de português e inglês, sou funcionária pública, né, do município, de cidades aqui da região. Eu moro em São José da Bela Vista, mas eu ministro aulas aí pela região. Sou professora em uma organização não governamental chamada Pedra Bruta, que tem um trabalho incrível de lapidar talentos de escola pública, é muito interessante. Que legal. Sou uma professora nata, né? Sempre, desde criança, sempre quis ser professora, me formei, né, com muita dedicação. E sou uma leitora voraz, assídua, amo ler, amo estudar. E sou uma pessoa que não gosta da zona de conforto. E aí eu queria que você se apresentasse, por favor, para quem... Tem muitos alunos meus entrando, muitos amigos, alguns ex-alunos. Eu queria que você se apresentasse e depois eu quero começar uma conversa a partir desse conceito de zona de conforto, se você topar. Tá ótimo, já topei. Ai, que Vamos bom, lá. Paula. Eu sou a Adinalva Ruggeri, eu moro em Campinas, interior de São Paulo, eu tenho 57 anos, eu sou personal organizer e estou começando como homestager também. Sou personal organizer desde há 15 anos que eu trabalho nessa área de residências. Eu sou formada em comunicação social, trabalhei 26, 28 anos na área corporativa, nos departamentos de logística e comercial. Também trabalhei na produção, eu iniciei pela produção, depois eu fui para comercial, depois fui para logística. E fiz a faculdade de Relações Públicas e depois eu fiz pós em Marketing e outra pós em Gestão de Pessoas.
E há 15 anos eu estou me aventurando nessa área residencial. Primeiro eu iniciei dando treinamento para funcionários de residência, na parte de rotinas domésticas, serviços de copa, serviço de lavanderia, tudo treinando, capacitando profissionais para atenderem famílias de alto padrão. Porque eu fui trabalhar no escritório de uma dupla de cantores aqui em Campinas, e eu tive muito contato com a residência e eu descobri que existia um mercado muito bom a ser explorado, que era treinar profissionais de residência. Então, eu descobrindo esse mercado há 15 anos, eu fui fazer vários cursos, porque eu nunca tinha trabalhado em residência, e também nem tão pouco sabia como que precisava lidar com uma casa que tem 3, 4, 5 funcionários ou até mais. E eu me encantei com esse universo de capacitação mesmo, de ensinar, de postura, atender mesmo aquela família que tem tanta posse, e tinha alguns profissionais assim que ficavam a desejar. Eu fiz vários cursos na área, rotinas domésticas, serviço de lavanderia, serviço de copa, camareira, arranjo floral, decoração, tudo para atender, para ensinar profissionais que atendem essas famílias. E com isso, depois de 5 anos só treinando empregados, eu fui a Brasília, treinei governantas, São Paulo, várias cidades, região Campinas, vários lugares, casas em São Paulo, Morumbi, Jardins, várias cidades aqui próximas a Campinas também, eu treinei profissionais, treinei para ser governanta. Fui governanta durante 1 ano nesse processo. Eu fui treinada, eu fui organizar a residência, o dono da casa não me deixou sair, falou, não, você vai ter que trabalhar para mim. E ele era recém-separado, estava reestruturando a vida, e eu fiquei governanta dele durante 1 ano, até a hora que apareceu uma nova dona da casa. Eu fiquei governanta ali por meio período, mas eu ia todos os dias na residência para poder tocar a casa, que precisava de uma mulher, né, para administrar tudo. E foi uma experiência muito boa também para mim. E por último, eu depois de 5 anos como treinamento de funcionários em residência, eu passei a conhecer a organização, onde eu cheguei no Personal Organizer. E aí, eu sou há 10 anos Personal Organizer, sou instrutora da OZ, ministro o curso da OZ como formação de Personal Organizer em Campinas e Ribeirão Preto, e durante 1 ano também eu fui dar esse curso em Recife. Agora nós estamos só no online, né? E também eu sou coautora do livro Pratique Organização Terapia. Olha, terapia, essa palavra é mágica, né? Sim, eu sou coautora desse livro. Esse livro eu escrevi com a Carla. A Carla é especialista em Feng Shui e formação de enfermeira. Então esse livro a gente passeia pela casa toda, onde nós falamos da energia e da organização de cada ambiente da casa. E então muito para, legal. Então para, porque assim, desculpa. Eu queria já mudei meu cronograma. Eu fiquei curiosa. Eu posso, ok? Posso fazer perguntas? Só finalizar. Aí, esse tá. Trabalho também, só estou finalizando, me levou a fazer um trabalho internacional, que eu acho bastante importante falar, porque foi realmente de conquista, né? Eu já fui 4 vezes aos Estados Unidos fazer trabalho contratada para fazer trabalho de organização. Então, essa sou eu. Essa é a Adinalva Ruggeri, sou casada com gourmet. Meu marido trabalha com festas, ele é formado em gastronomia. Então, fazemos festas, eventos e congelados. E um marido que é um gourmet, que é um chefe de cozinha. Um chefe, o Ruggeri Gourmet, que é aqui da região de Campinas. Pode contratar para festa, pode contratar os congelados dele, que são deliciosos. Que legal. Eu já fiz a propaganda do marido também. Tá certo. Eu ia começar, assim, queria falar com você sobre essa questão da zona de conforto, mas você citou algo aí extremamente, para mim é uma delícia falar sobre isso, e é uma curiosidade muito grande ouvir de uma profissional que treinou, né, funcionários para trabalhar numa casa grande, numa casa de luxo, uma casa luxuosa e etc. Uhum. A figura da governanta,
Para mim, a figura da governanta é aquela governanta que nós lemos nos livros, né? Nós assistimos nos Downton Abbeys da vida. Tem uma série atual agora, A Mansão de Bly, né? Da Netflix, que é uma série... Ela é classificada como terror, suspense e tal, mas ela vai muito além disso. E tem a governanta também nessa série, né? E assim, para mim, a figura da governanta ela é a dona da casa, ela representa a dona da casa. Exato. E quando você comentou sobre o treinamento dos funcionários, eu me lembrei muito dessa série Downton Abbey, porque a relação que os funcionários têm com os patrões e com os cuidados em relação à casa, com a forma com que eles servem, né, os patrões, não só com a forma com que eles organizam, mas desde a comida até a bebida que é encomendada, o decantamento dos vinhos, a preparação né, porque lá eles tinham aquelas refeições, os chás, os cafés, tudo muito bem, né, cronometrado, tinha os horários específicos, e os funcionários, eles servem a seus patrões, chega a ser até irônico, mas eles servem aos patrões como se eles estivessem servindo pessoas da família. Eles se consideram parte da família dos patrões, e não são. Eles são subservientes, né? Eles são servos mesmo, no sentido de, olha, eles não têm a liberdade nem mesmo de conversar com os patrões sobre o dia, enfim. Né? Então, como que é isso? Em pleno século XXI, como que é isso, né? Independente de ser ano de pandemia ou não, mas essa relação hoje, essa relação moderna, como que ela é em relação aos funcionários e aos seus patrões? Faz parte do treinamento esse raciocínio também, essa prática de que, olha, vocês vão cuidar dessa casa como se ela fosse sua. Ainda existe isso? Em qual medida diferente? Sério? Existe, Paula. Existe, a gente, assim, mas tem um cuidado. Eu, toda vez que eu vou dar um treinamento para funcionário, seja para governanta, seja simplesmente para funcionário, rotina doméstica do dia a dia de uma funcionária comum, eu falo sempre isso para ela. Você tem que cuidar dessa casa como se fosse sua. Porém, você tem que lembrar que você não faz parte da família, você não é membro da família. Cuide como se fosse sua, com carinho, com amor, com presteza, porém, você não é parte integrante da família. Porque isso é muito perigoso. Hoje em dia, antigamente tinha mais aquele distanciamento, né, de funcionária com patrão, era aquela coisa que o funcionário mal podia levantar a cabeça, que não podia quase que encarar o patrão, principalmente quando tinha algum convidado, jamais nem respirar, quem dirá, era tudo conversado por olhares, sempre tinha uma pessoa que era mais treinada, que era ela que entendia a patroa por olhar, e ela que dava as ordens, que é a governanta, né, que não deixa de ser a governanta. Mas hoje claro, não tem mais essa coisa muito engessada, muito dura, muito distante, mas porém a gente não pode esquecer que estando ali na residência, você está prestando serviço, por mais amoroso que seja o relacionamento, por mais amigo que seja, a gente não pode esquecer que é um prestador de serviço. E eu falo isso tanto com o funcionário quanto com a dona da casa. Que é muito comum eu chegar numa casa, a dona da casa fala assim, não, porque aqui nós somos todos amigos, né? Aqui a gente não tem essa diferença, aqui não sei o quê. Aí eu vou acompanhando, eu falo, não é bem assim, eu vou acompanhando o dia, a rotina. Aí, num certo momento, a dona da casa reclama de alguma coisa da funcionária. Então, mas você viu o comportamento dela? Mas você viu o que ela fez? Eu estava conversando com uma amiga, tomando um chá, e ela foi e sentou junto. Aí que está. Somos todos amigos, mas eles vão comer na cozinha com os empregados. Exato. Não vão se sentar à mesa conosco, né? Então você sentiu que existe... Nossa, isso para mim é muito difícil, Adinalva, é muito difícil, sabe? É difícil, você tem que trabalhar tanto o lado da patroa, porque ela não é sua amiga, ela não usa o seu lavabo, ela não senta à mesa com você para tomar um chá,
ela lava a sua louça quando... Amigo não lava a louça de ninguém quando tá na casa. Então eu mostro essas coisas e mostro também pra funcionária. Ela não é só amiga. Eu falo assim, vocês têm que ter respeito, vocês têm que ter um bom convívio, com certeza, respeito uma outra, mas a ponto de falar que é amiga pra ter intimidade, ninguém é. Ninguém que presta serviço com ninguém. E eu falo, assim, não cortando você, que eu te cortei, eu até Imagina, falo né? que quando eu fui fazer esse meu trabalho nos Estados Unidos, eu fico morando na casa da minha cliente. Eu fico 2, 3 meses lá nos Estados Unidos fazendo um trabalho. E eu estou hóspede da cliente. Então, ela me chama. Ela gosta de tomar vinho, ela gosta de tomar champanhe. Ah, Didi, vamos tomar um vinho? Eu tomo vinho com ela toda vez que ela me chama? Não. Eu não estou ali como amiga. Por mais que eu estou morando na casa, naquele período, eu sou hóspede dela, eu estou ali num quarto maravilhoso, participando das refeições junto com a família, indo passear com eles, mas eu não sou amiga dela a esse ponto de não saber que toda vez que ela me oferece uma coisa eu tenho que aceitar. Né? Então, isso é muito importante, a gente ter essa postura, ter esse olhar. Eu trabalhei com uma amiga que me colocou para trabalhar com ela, que ela era diretora, ela era minha amiga, só que dentro da empresa ela era minha diretora. Eu não tratava ela com toda a intimidade que eu tratava ela fora da empresa. Eu tratava ela como diretora, que ia na sala dela, com licença, você pode falar agora, nunca chamava ela pelo apelido, chamava ela por nome. Certo. Essa limitação, né? Existe uma área limítrofe, né? Por se tratar da nossa casa, de pessoas que cuidam das nossas coisas, eu tenho uma dificuldade enorme com isso. Eu realmente não consigo fazer essa separação. Eu sempre, quando estive patroa de alguém, nunca estive patroa de alguém, e sempre fui prejudicada, infelizmente. Porque justamente porque eu não consigo separar as coisas. E aí, realmente, tem algumas coisas que... É muito tênue, a linha, né? É muito junto, né? De você deixar de fazer uma coisa pelo grau de intimidade que tem. Aí acaba tendo conflito. A funcionária, ela deixa de fazer porque ela tem um grau de intimidade. A patroa deixa de pedir porque tem um grau de intimidade. E aí acaba que as coisas... O real motivo da pessoa estar ali acaba não acontecendo. Que é a prestação de serviço. Sim. E aí, assim, nesse quesito, especificamente a respeito de trabalho doméstico, né, de funcionários e etc., que a gente agradece às lava-louças, às lavadoras de roupa e etc. Eu, particularmente, para precisar o menos possível porque eu realmente vou ser como a mulher que você citou, o exemplo, né, nos Estados Unidos. Eu vou querer tomar vinho junto, eu vou, enfim, eu nunca tinha parado para pensar sobre esse viés. Eu consigo ser extremamente profissional no meu ambiente de trabalho, no sentido de que tenho amizades com pessoas que estão acima de mim, né, numa hierarquia ali na escola, por exemplo, mas na minha casa, por exemplo, eu já não consigo. A Tia me comentou a respeito da questão da fofoca. Né? Então, só fechando esse da minha cliente lá. Então, o que eu fazia lá nos Estados Unidos? Eu nunca tomava vinho com ela? Não, também. Tomava. Mas que dia? Uma sexta-feira à noite, um sábado, nunca durante a semana. Nunca assim, né? Porque a vida dela é daquilo. Aí, claro que no final de semana, numa sexta-feira, ai, Didi, vai tirar o uniforme. Ela fala pra mim, pode tirar o uniforme. Venha tomar um vinho. Agora eu tiro, agora é sexta-feira, é sábado, toma aqui, né? Porque final de semana eu estava ali, embora eu trabalhava também, às vezes final de semana, sábado, domingo, mas um momento ou outro eu aceitava. Por quê? Porque a gente também tinha ali, eu não ficava totalmente, não, eu não posso me aproximar, não. Sim. Eu que punha os limites. Eu que fazia com que essa minha permanência ali na casa ficasse gostosa, tinha da gente sentar e bater papo, a hora que a gente sentava tomava vinho, e realmente, principalmente, trabalhar. Sim. Quando eu iniciei a nossa conversa, né, esse questionamento a partir dessa questão do conceito de governanta, né, citei o Dalton Neb e tal, porque, já entrando no segundo ponto, você citou, inclusive, que é objeto de discussão no seu livro, a questão da energia. Né? Eu achei interessante na sua entrevista com a TM, você comentou sobre, assim, para mim ficou claro a amplitude do conceito de um personal organizer. Não simplesmente, não diz respeito somente à função de organizar, realocar móveis, mobiliário dentro de uma casa,
mas está relacionado diretamente à forma como nós estamos, né? Eu, particularmente, tenho um hábito, de vez em quando, não, mas loucas, eu gosto de mudar as coisas de lugar. Por quê? Justamente porque eu não sou uma pessoa de zona de conforto, eu não produzo na minha zona de conforto. Eu sou uma pessoa que produz sob pressão. Eu produzo sob pressão. Eu sou assim também. E é interessante porque até um tempo aí, esse conceito de zona de produzir sob pressão é um pouco pejorativo, porque as pessoas entendem isso como assim, você é o tipo de pessoa desorganizada que deixa tudo para a última hora. E eu não sei se você conhece o Tim Ferriss, ele é autor daquele livro Trabalhe 4 vezes por semana. Eu já ouvi falar, mas eu não li. Eu já ouvi falar desse livro. Ele tem uma comunidade. Esse livro é ótimo, porque o título, né, Trabalhe 4 dias por semana, você fala, nossa, que legal, vai ser mamata. E a questão não é essa, mas a questão primordial é você delimitar um tempo, né, para você desenvolver determinadas atividades. E às vezes, se você, por exemplo, tem 3, 4 tarefas importantes no decorrer da semana, que são tarefas realmente importantes, se você determina que você vai cumprir com aquelas tarefas em uma manhã ou em um dia, você tem uma semana de prazo. Mas você determina que aquela tarefa ela vai ser realizada em apenas um dia. Você senta e a coisa acontece, porque você sabe que você não tem mais prazo. Você determinou, então, exatamente. essa questão, né, de agir sob pressão, tal, diz respeito justamente a essa minha predileção, né, de produzir mais em menos tempo. E isso, de certa forma, é sair da zona de conforto, né? Principalmente quando você está habituada já a determinadas obrigações que você tem, né, na sua profissão. E aí a questão, né, voltando na questão da energia, porque se eu gosto de mudar, é porque o meu estado ali, naquele momento, não está me agradando. Eu não estou 100% feliz, ou eu estou um pouco desanimada, e aí a gente começa essa mudança, às vezes dentro do quarto, às vezes na casa da gente, mudando as coisas de lugar, né? E aí eu queria que dentro dessa questão da energia, eu vou falar da bagunça, né? Eu tenho uma grande amiga aqui, a Maria Paula, que está falando que ela é desorganizada e etc., e aí eu queria já aproveitar para comentar o seguinte, existe uma dicotomia, tá? Vamos pensar assim, na bagunça versus bagunça organizada. Vamos pensar nessas duas questões, né? Aqueles que defendem a bagunça organizada, e eu sou uma delas, são aquelas pessoas que, na grande maioria das vezes, não tem uma organização perfeita, 100%, mas sabe onde as coisas estão, né? A minha experiência é que, às vezes, a minha bagunça organizada não está tão organizada como eu acho que está, né? Como que é isso para você? Você como uma profissional. Não existe essa história de bagunça organizada. A última mudança pela qual eu passei, que foi super recente, eu disse que eu vou escrever um roteiro. Vou escrever assim, por exemplo... cabos, um roteiro de onde as coisas estão, né? Porque tá tudo guardado. Tudo guardado. Mas às vezes eu falo, meu Deus, cadê? Aí eu disse que eu vou escrever uma lista. Cabos USB, caixinha colorida na estante da sala. Sabe? Plugins, T's, caixinha azul, na estante, sabe? Porque eu sei que tá guardado, mas você não tá bagunçado, mas às vezes eu falo, meu Deus, cadê? Né? Você como uma personal organizer, né, como uma profissional, a ideia é essa mesmo? Essa história de bagunça organizada, isso é papo furado? É conversa fiada? Ou não? A bagunça organizada é uma certa desculpa do bagunceiro, né? É uma bagunça, mas eu me acho. É um bagunceiro querendo se convencer de que ele é organizado, ele quer convencer ele mesmo, né? Aí é uma bagunça, mas eu me acho. Mas se acha, mas você acabou de dizer que você tem uma bagunça organizada, mas você precisa fazer um roteiro para saber onde está tal quadro, porque sabe que você tem e não sabe onde está. Então isso não é uma bagunça organizada, isso é realmente aquela desculpa que eu falo. Você está dando desculpa que você é organizado. Vamos encarar isso de frente, aceita que dá menos, né? As caixas são o grande segredo, né? Você vai enfiando em caixas. As caixas são grandes bonitinhas, segredos, coloridas.
A caixa também pode ser um vilão. Ela é uma forte aliada. Mas se você usar ela como um subterfúgio de você pegar a caixinha e colocar bagunça ali para dizer que essa bagunça está organizada, ela é um vilão. Porque daí você não encontra mais nada, é caixa dentro de caixa, coisa dentro de caixa. Aí fica uma coisa a mais para aumentar a bagunça do ambiente. Então vamos lá. É legal fazer um roteiro? Se você fizer, antes de você pensar no roteiro, se você pensar no colocar, separar por tipo de coisas e colocar cada coisa na sua casinha, vamos por cabo USB. Se você tem um escritório, você pode colocar esses, ao invés de você deixar na estante, digamos assim, você foi uma coisa que você citou. Mas todo o cabo, carregador, se você deixar no escritório, você fizer você separar tudo que é do celular, tudo que é alguma coisa, o cabinho de foninho, o carregador e tudo mais, e deixar tudo dentro de uma categoria chamada escritório, dentro de um ambiente, de uma casinha chamada escritório, você vai saber que aquilo está ali, no escritório. E assim por diante. Mas e o home office? E o home office? Nós estamos em pleno home office, que a sala virou escritório. Home office virou escritório. O quarto... Então, ali é um... Então, o home office virou escritório. Onde você fica a maior parte do tempo trabalhando? É no quarto. Pois é. Então, o seu quarto é o seu home office. Eu estou tentando... Como é que é o termo em inglês de floating? Eu não tenho um home office, eu tenho floating office. É essa que é a questão. Né? E eu não me... Assim, eu me dou bem com isso, eu gosto. Eu estou no meu quarto, tá? Estou no meu quarto porque o lugar onde, teoricamente, eu vou definir como escritório, não vou definir, na verdade. Tem uma parte do escritório no meu quarto e tem uma parte do escritório na minha sala, que é uma espécie de um loft, mas a cobertura é de uma espécie de zinco, então estava chovendo. Aquela garoinha fina no telhado do meu loft ali, nossa, parece uma tempestade, uma delícia, porque dá a impressão que tá super forte. Já dá vontade de fazer isso ninhando, né? Exato. E aí, graças a Deus, eu moro numa chácara, aí tem os pássaros e etc. E tal. Então, mas assim, eu vim pra cá por causa da questão, né? Vai acabar, embora esteja com foninho, mas eu gosto de ter momentos de trabalho e leitura, porque para mim o meu trabalho envolve muita leitura e escrita, então eu gosto desses momentos em diferentes lugares. Eu sou aquele tipo de pessoa que, se eu estiver cansada de ficar sentada, eu levo o meu telefone, os meus livros, cadernos e o computador para minha cama. E aí eu faço aquela coisa de adolescente mesmo, assim. E eu me encontro ali, eu gosto, eu produzo. Tudo bem, não tem problema nenhum. O que não pode, o que você tem que fazer é definir um lugar. A hora que você parei de trabalhar, não estou mais trabalhando, não vou. Onde eu vou deixar tudo isso? Porque se você deixa um pouco no quarto, um pouco na sala, outro pouco lá fora, e depois para você sair procurando onde está e encontrar, você perde muito tempo. Não tem problema nenhum de você trabalhar na sua cama, no seu quarto, onde você se sente mais confortável. Mas a hora que eu parei, o que eu vou fazer com tudo? Eu vou dormir, vou ter máximo aqui um livro. Mas tudo que eu usei de trabalho, eu vou colocar numa caixinha, então, digamos assim, não tem um escritório, não tem uma gaveta, então eu vou colocar numa caixinha e eu vou definir que todo dia, depois que eu terminar o meu trabalho, que eu encerrar o meu office, e eu vou, meu job, e encerrar meu job, e eu vou definir que eu vou fazer outra coisa, então onde eu vou colocar tudo que eu uso, só quando eu uso, quando eu estou trabalhando. Eu coloco dentro de uma caixa e coloco na prateleira. Ok. Sem problema nenhum. O que você não pode é ir deixando nos espaços, porque você criou uma categoria, que é o material de trabalho, e essa categoria ela tem que morar num lugar. Onde ela vai morar? Na gaveta do criado mudo, na prateleira da sala, na estante da sala, no cantinho aqui do meu guarda-roupa, do meu closet. Importante é você definir que todo dia, na hora que você for começar a trabalhar, você sabe que está ali, você vai e pega aquela caixinha com tudo os seus pertences, e todo dia, quando você finalizar o trabalho, você sabe onde você vai colocar. Para no dia seguinte, está fácil de encontrar. Ou eu posso aí duplicar você não vai tudo também, não é? Oi? Eu não posso duplicar? Veja bem, ó. As caixinhas são coloridas, são a maioria que eu compro é de uma grande amiga minha, que é uma artesã, ela é maravilhosa. São decorativas. Eu deixo uma caixinha bonitinha.
Eu deixo uma caixinha bonitinha com 2 cabos USB no meu quarto, outra caixinha bonitinha lá na sala, onde eu faço o meu home office. Pode ser uma ideia também, Sim, é uma duplicar, ideia, né? duplica, porque se você tem duas, você tem duplicidade de tudo que você usa, pode ser, por que não? Mas desde que não fique Eu acho, espalhado, que você não o lance é de não se perder muita energia procurando, tentando juntar tudo. sim, deixar de produzir por causa da bagunça. Exato. Também eu acho que assim, o meu apito, o meu alarme é esse. Quando eu É. não demorei para produzir, fiquei atrasada por causa de uma bagunça, aí eu falo, não, para. Você perdeu tempo, você perdeu energia, você se estressou e você não produziu. A TM comentou que é uma dica legal, e eu achei que ela fosse até meio que não gostar, em função do conceito do Motainai, né? Eu tava lá, duplica, mas deixa organizado, amiga. Mas aí eu tô retomando o conceito, né? O conceito japonês maravilhoso sobre a filosofia de vida relacionada ao desperdício, né? Então não tem que duplicar nada, não eu vou tem parar que duplicar. com isso. A minha dica para você é não duplicar, e sim categorizar e criar esse sistema de que tudo tem o seu lugar, tudo tem a sua casinha. Chegando a hora de descansar, vai pra casinha descansar. Vai ali, que amanhã eu vou precisar de você. Legal. E vou te buscar na casinha. Legal. Tá? Vamos lá. Adinalva, posso continuar? Eu tô te bombardeando aí. Super. Eu tô aqui pra te responder. Ótimo. Eu amo. Tô me achando a entrevistadora, né, do século. Sobre o conceito, né, relacionado a essa questão da zona de conforto, tá? Você me ouviu agora? Parece que deu uma caidinha. Não. Sobre essa questão da zona de conforto. Eu, recentemente, passei por uma experiência muito legal, profissional. Eu sou funcionária pública, né? Eu dou aula em 2 municípios como professora de inglês. Eu amo a minha profissão, mas eu confesso que realmente, principalmente agora, né, no momento atual, não está muito fácil, né? Essas mudanças que a pandemia exigiram, para a grande maioria dos brasileiros aí, são muito difíceis em função de não terem a prática de estudar online, né? De fazer uso dessas ferramentas digitais, etc. Eu, para mim, graças a Deus, enquanto profissional, está tudo bem, porque o meu projeto de pesquisa no mestrado foi um trabalho relacionado à mediação de leitura por meio de ferramentas digitais, então eu sempre gostei de trabalhar, né, com essas ferramentas, mas o que aconteceu? Eu simplesmente, já faz, desde o início da pandemia, eu sempre tive um certo preconceito em relação às leituras de autoajuda, classificadas como autoajuda, né? O seu livro, por exemplo, ele pode ser classificado como um manual, né? Esse tipo de leitura que não seja fictícia, né? Então, eu sempre tive um certo preconceito em relação a isso. Quando eu preciso estudar, ok, mas quando eu vou ler, por prazer, era ficção. E eu comecei a ler um livro chamado Mulheres que Correm com os Lobos. Você deve ter ouvido falar já. Sim, né? É de uma psicóloga. É um livro que eu falo que se eu pudesse, eu já presenteei várias amigas com ele, e se eu pudesse, eu daria esse livro para toda mulher do mundo, porque ele é muito legal. Ele analisa a personalidade feminina a partir dos conceitos de contos de fadas. Né? Eu já tive muita vontade de ler esse livro, mas agora eu vou colocar aqui subir ele na minha relação. Leia, e assim, é um livro de cabeceira, é para ler, reler, enfim. E é muito legal, né? Então, a partir daí, eu entrei num mundo de leitura contra o qual eu sempre lutei, que são essas leituras, né, relacionadas aí. Vou citar algumas aqui, eu falei do Tim Ferriss, né? Mas 2 livros que também me ajudaram a reorganizar a minha vida. Você usou o termo administração da vida na sua entrevista com a TM lá em um determinado momento, né? Justamente para mostrar que organizar a nossa casa, administrar a nossa casa é administrar a nossa vida, né? Acaba isso é uma coisa só. E aí tem o livro O Milagre da Manhã, que é um livro
que trabalha a importância, né? Como o ser humano pode produzir mais, não somente materialmente na profissão e etc., mas como ele pode se sentir melhor acordando de manhã, né? Que é uma dificuldade muito grande para mim. Desde criança eu costumei dormir até tarde, enfim. A pessoa está pedindo para repetir o nome do livro. O primeiro livro que eu citei foi Mulheres que Correm com os Lobos. Eu falei isso. Eu falei do Trabalhe 4 dias por semana e do Milagre da Manhã. Então, esse livro, Milagre da Manhã, é um livro também que eu estou lendo e relendo, porque ele propõe uns exercícios, né, para ajudar nessa questão de acordar de manhã. De acordar de manhã. E tem isso. E tem um livrinho fininho que esse livro ele foi. Eu fiquei sabendo desse livro pelo Ícaro de Carvalho, que é um professor do Novo Mercado, ele é professor de marketing digital, e ele disse na ocasião que esse livro tinha que fazer parte da educação financeira, do ensino fundamental. E eu concordo, porque é um livro super gostoso de ler que se chama O Homem Mais Rico da Babilônia. Ele conta a história. Ó, você vai amar. Ele conta a história de vários homens, né? Ele conta histórias de vários homens que se viram em situações assim no fundo do poço sob a perspectiva financeira e conseguiram sair e se tornaram milionários depois, se tornaram homens ricos, né, depois, com uma regrinha básica de dividir o seu salário, destinar uma parte para guardar, para pagar dívida, enfim. E essas leituras me fizeram chegar à conclusão de que eu não posso simplesmente ter um discurso de que eu quero trabalhar para ser feliz, de que eu quero ser feliz com o meu trabalho, enfim, né? Mas me deu uma injeção de uma vontade de prosperar, materialmente mesmo, sabe? De não simplesmente dizer assim, olha, ok, o que eu tenho tá ótimo. Poxa, eu quero viajar 2 vezes por ano, sim. E 3 vezes, se for possível. E é possível. Se for possível. Se você se programar, é possível. Sim. Aí você vai lendo, né? Olha, na verdade, eu quero trabalhar durante 6 meses, os outros 6 meses eu quero estudar e viajar. Então, assim, enfim, todas essas leituras me deram uma saculejada, né? E aí eu entrei, então, num processo de seleção. Você conhece o Flávio Augusto, da Geração de Valor? Já vi coisas dele no YouTube. Acho que Sim. Ele que tem vídeos no YouTube. Tem. Outro livro que você pode escrever aí, que se chama Ponto de Inflexão, que é um livro dele, ele conta a história dele. Pontos de Inflexão. Ele se o livro, assim, eu vou fazer uma mágica, quem sabe esse livro ele aparece nas minhas mãos aqui enquanto eu falo. Eu vou fazer uma mágica, o livro vai aparecer aqui, ó, pá, quer ver? Esse livro, ele conta a história dele, o ponto de inflexão. Ele morava no Rio de Janeiro, acordava 4, 5 horas da manhã, pegava ônibus, pegava trem, foi trabalhar e etc e tal, enfim. Ele que criou a escola Wise Up. E ele, hoje ele é bilionário, ele mora em Orlando, ele tem um time de futebol, tem um estádio de futebol, o livro é esse aqui, ó. Show. Ponto de inflexão, uma decisão muda tudo. E ele fala sobre momentos, que é o que ele chama de pontos de inflexão, que assim, foram fundamentais na vida dele para ele se tornar quem ele é hoje. Ele é uma figura... Embora seja, né, ele é um empreendedor inteligentíssimo, todo mundo idolatra Flávio Augusto, mas ele é uma pessoa totalmente acessível. E eu estou colada nesse homem. Por que eu estou colada nesse homem? Porque eu passei no processo de seleção dele e hoje eu sou uma agente Wise Up e eu simplesmente me tornei uma vendedora. Porque nós, professores, nós vendemos a nossa imagem, nós vendemos a nossa competência, né? Então, por meio E influenciamos também, né? Pessoas, através do nosso conhecimento, através da nossa trajetória, influenciamos pessoas também, e isso facilita a venda, né? Ajuda a
a executar a venda. Exatamente. Então, assim, e aí, para só encerrar a fala dele e propor essa discussão a você, ele diz que estabilidade não existe. Estabilidade. Não tem essa de... Eu sou funcionária pública, então, teoricamente, meu trabalho é estável, né? Então, ele diz, olha, estabilidade não existe, né? Você... a questão não é busca por dinheiro, busca por riqueza somente, mas é buscar se movimentar, tá sempre... Sim, busca sua mesmo, busca interna, busca descobrimento, coisa que você quer descobrir, coisa que para você antigamente era extremamente confortável, hoje já não é mais, então não existe a estabilidade. Exato. Eu concordo. Exato. E aí, trazendo para essa discussão né, a respeito da questão da organização, a questão do nosso espaço, a questão da nossa casa, é muito legal. Eu queria que a galera, todo mundo ouvisse você falou isso com a Tieme, eu queria ouvir de novo sobre essa questão de que eu, Paula, com 45 anos de idade, estou buscando novas formas de prosperar, de mudar minha profissão. Porque muita gente fala, meu, você é louca, você é funcionária pública, você está sossegada. Mas eu não quero ficar sossegada. Não quero ficar sossegada, não quero... Não! Eu quero arrumar confusão. Quero movimentar. Exato, quero confusão no bom sentido. Pelo amor, eu sou fácil de arrumar confusão. Para. Mas assim, é muito legal isso, né? E a gente, na nossa casa, tem muito disso. Eu jogo isso para minha casa. Eu estou sempre mudando de cidade, mudando de casa, mudando os móveis na casa, e isso me renova. Você falou de Feng Shui, você falou de energia, você falou de administração da vida. Então, eu queria ouvir de você um pouquinho disso, porque eu me sinto justamente assim. Eu fico renovada quando eu mudo, quando as coisas mudam, as coisas saem daquela rotina, né? Eu fico extremamente renovada. Como que é isso? Eu queria que você falasse, né, sobre essa questão mesmo da parte física da nossa casa, que reflete essa energia, total. né? Eu falo, Paulo, nossa, super legal essas colocações, inclusive você ter trazido algumas literaturas, né, pra gente falar desse assunto. Primeira coisa que eu falo, a nossa organização, ela vem de dentro para fora. Não adianta eu ir fazer organização na sua casa se eu não conheci você. Se eu não sei quem é a Paula, o que a Paula busca, como que é o estilo de vida da Paula, quem é a Paula hoje, quem quer ser a Paula amanhã. O que você vai levar para a Paula que você quer amanhã? A sua casa que você é hoje, ela faz essa releitura da Paula que você quer amanhã? Com essa transição que você está querendo ter, de carreira e tudo mais, esse caçar confusão aí, porque eu não quero ficar estabilizado, eu não gosto de tudo, o negócio quando fica morno, eu não quero mais, eu quero a coisa pegando fogo, eu sou bem essa característica sua. Então, isso é muito importante. Antes de eu falar que eu vou tirar um garfo do lugar na sua casa, organizar a sua casa, eu preciso entender quem é você. Como que é a sua relação com a sua casa? Que nota você me dá hoje, se você me falar em relação a você gostar de estar na sua casa, você ter um prazer de estar na sua casa, de 0 a 10, que nota você me dá? Deus, parar e pensar, falar, poxa, como fechar os olhos, passar assim um segundo por todos os ambientes da sua casa, você sabe onde está tudo, você domina do que você tem, você usa tudo que você tem. Então, isso é bárbaro. Entendeu? Então, essa questão né, de não usar, gente do céu, tanta coisa guardada. Exato. Então, toda casa que eu vou fazer organização, eu faço essa leitura junto com a cliente. Não basta chegar lá e a casa está aqui, a bagunça e tá, eu pego, vou dobrando, eu vou colocando o cabide certinho, vou trocando o cabide, colocando o cabide bonitinho, colocando as cores, colocando caixinhas, colocando como é. Não, a organização não é isso. A organização é saúde, e essa saúde envolve também essa relação que você tem com a sua casa. Eu falo sempre para cliente, né? Você tem uma casa ou você tem um lar? Tem gente que não sabe definir qual é a diferença da casa e do lar. Não, mas a casa e o lar não é a mesma coisa? Teve gente que falou isso para mim. A casa e o lar não é a mesma coisa? Ah, não, a casa é uma estrutura onde tem paredes, onde tem
acabamento, revestimentos, sei lá, isso é uma casa. O lar é aquele onde você, aquele ambiente tranquilo que você vive, que te proporciona prazer, te proporciona companheirismo com os outros que estão dentro da sua casa, que te propõe domínio de tudo que você tem, que te propõe muita coisa, inclusive de você fazer algo que você tanto quer fazer e você não fazia porque você não tinha tempo até um determinado período da sua vida. Hoje você tem tempo para cuidar dos seus projetos pessoais, porque você tem uma casa, que é você tem um lar que proporciona isso. Você tem um lar organizado, você tem um lar que atende, você tem um lar que é aconchegante, você tem um lar que todo mundo é feliz. Isso é um lar. Então, quem é essa pessoa, né? Então, eu busco isso do cliente antes de eu começar a organizar a casa dele. Eu busco saber quem é ele, para onde ele quer ir, qual é o projeto dele para daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 2 anos. E tudo esse projeto que você tem, a casa que você tem hoje, ela acompanha? A casa que você vive hoje acompanha essa trajetória? Tem gente que chora. Tem gente que chora, tem gente que me dá 0 da casa. Tem gente que descobre que a depressão, a tristeza, a angústia que ela sente é exatamente por conta de uma casa totalmente desorganizada que ela tem. Excesso de coisa. Aí, quando a pessoa entra em contato com esse sentimento, que eu faço essa pessoa fazer esse trabalho, eu falo, fecha os olhos, né? Eu passei pela sua casa, como que você vê? Me descreve a sua casa. Aí tem gente que faz careta. Tem gente que faz careta na hora que eu falo isso. Tem gente que chora. Então, aí eu falo, bom, então agora vamos falar sobre organização. Tudo que você tem... E deve ser horrível, né, Adinalva? Deve ser horrível, sim, horrível. Você lembrar do lugar onde você reside e você não se sentir bem. E o pior, a pessoa... Porque não é um lar, é a casa. Não é uma casa. E assim, e muitas vezes a pessoa, num certo momento, ela fala assim, putz, eu sou fracassada, eu fracassei como mulher, eu fracassei como dona de casa. Eu falo, não é nem questão de você fracassou. A gente tem um pouco de culpa, claro que a gente tem, mas a gente trabalha, a gente procrastina, depois eu faço, depois eu vejo, eu compro. Só que você precisa mesmo comprar tudo que você compra, né? Você tem essa necessidade. Então, essa pessoa que você quer ser futuramente, já começa a trabalhar o consumismo. Você quer ser uma pessoa... Não, eu quero ter o mínimo. Então, vamos trabalhar o consumismo. Onde que nós podemos começar a trabalhar? Pelo descarte. Vamos deixar uma casa... Eu li um livro, um dos primeiros livros que eu li quando eu comecei a trabalhar como organizadora, foi Jogue Fora 50 Coisas. Nossa, ótimo. Vou jogar hoje. Jogue fora 50 coisas. Mas olha, eu vou te dar uma dica. Esses 50 coisas, ele não é assim, ó, uma coisa... 2 coisas, olha aqui pra mim. 1 coisa, 2 coisas, 3 coisas. Não, isso aqui tudo é categoria escritório. Aqui é meu cartão de visita, tá? Isso aqui tudo é categoria escritório. Então, eu não tô jogando 1 caneta, 2 canetas, não. Isso aqui tudo é uma coisa. Então, você vai entrar no cada ambiente é uma categoria. Aí eu vou jogar 50 almofadas fora, eu joguei 50 coisas? Não. Você jogou uma coisa fora, que foi da categoria decoração do ambiente. E esse livro é muito legal porque você entra em contato com tudo. Ela entra em cada ambiente e fala, respira fundo, olha tudo que você tem, vê se tudo que você tem você gosta, você usa, por que você comprou, e vamos começar a jogar fora. Então, dentro do quarto, a categoria é quarto. Então, você pode jogar 1000 coisas, mas dentro da categoria roupa. Então, você tirou 50, 100 peças de roupa, mas foi roupa. E isso tudo, você trabalha muito descarte. Você aprende a descartar. Você aprende a entender o que é categoria, o que é cada coisa. Então, a gente começa por aí. Então, como que você é com descarte? Tem gente que fala, eu sou tranquila, eu sou muito apegada. Então, vamos trabalhar isso. Onde você se vê com isso? Quando você comprou, você estava em que estado? O que isso te traz? Isso traz alegria, isso traz tristeza, que pensamento que isso vem, te remete aonde? E a gente fala, nossa, o que eu estou fazendo com isso aqui ainda? Credo. Nossa, que legal. Então tudo isso vai trabalhar. É muito legal esse livro. E outra coisa que eu falo, a pessoa às vezes era executiva. Então ela tinha aquelas roupas de executiva, de terninho, tarará.
muitas vezes a pessoa foi demitida, e ela ainda traça daquelas roupas, e ela já está fazendo uma outra coisa. E ela foi demitida, ela foi triste quando foi demitida, porque tem gente que, a grande maioria, digamos assim, que é demitido, fica triste, porque quando a pessoa quer, ela vai e pede a conta, ela não espera ser demitida. Então, se ela foi demitida, ela ficou triste. Então, ela já está fazendo uma outra coisa agora. Mas tem uma parte do guarda-roupa que tem aquele monte de terninho que ela usava quando ela era executiva. Por que tem coisa que nem serve mais? Por que você estava trazendo tudo isso dessa lembrança de que você ficou triste porque você não trabalha mais naquela empresa? Só está fazendo mal, né, na verdade. Exato. Então, essa que eu falo, esse contato com a energia, do consumismo, de querer ter, e faz sentido ter. Isso é com tudo, faz sentido. Qual que é o meu estado? O que vem? Qual que é a energia? Qual que é a sensação que eu tenho em relação a isso? Faz isso na casa inteira. Você vai ver. Você vai mudar de vida, você vai mudar de casa, você vai mudar de tudo. Transformação. Vai fazer uma transformação. Ai, amei. Acabou nosso tempo, acabou a live, gente. Ai, que chique. Não acredito, vamos fazer outra. Vamos sair ainda de novo. Vamos fazer mais. Eu vou... nossa, eu amei, agradeço muito, né? Agradeço demais ter conhecido você. Vou começar a seguir você lá no Insta pra gente. Por favor, já tô seguindo. Né? Uma das coisas que eu acho muito legais é a gente se cercar, né? De pessoas positivas, de histórias, né? Enfim. Sim, e nós, mulheres 2020, nós estamos aí, né? Isso. Sem deixar a peteca cair. Sem deixar a peteca cair. Parabéns para nós. Parabéns para nós somos fortes, nós conseguimos reinventar as coisas, sim, nós conseguimos fazer mais de uma coisa, várias coisas no mesmo minuto. Então, quem está aqui nos ouvindo, nos acompanhando, mulher que está aí pensando, preocupada, o que eu faço? Olha, a gente tem poder, a gente pode, e a gente quer, e a gente consegue. Tá? É só você se programar, se programa, se veste, se vê, principalmente, se projeta naquilo e você consegue. Tem uma coisa que eu sempre falo, a diferença da pessoa bem-sucedida da mal-sucedida é simplesmente o se joga. Vá atrás. É atitude. Só depende de mim. Só depende de mim. É atitude. Então, tenhamos atitudes, mulheres, 2020. Para que a gente possa conseguir os nossos... Eu que agradeço, Paula. Foi uma delícia. Muito prazer, muito, foi ótimo. Muito obrigada. Obrigada por todo esse conhecimento, por toda essa, né, todo esse conteúdo riquíssimo aí que você entregou pra gente. Um grande abraço. Se Deus quiser, a gente se vê por aí ainda. Se Deus quiser, a gente se vê por aí para comemorar o filme. A gente vai se encontrar para comemorar o filme. Então, mulheres, ai, que chique. 20 mulheres, 20 mulheres por filme. A gente vai se ver para comemorar o sucesso. Tá sucesso para você, que Deus te abençoe, viu? Que muita luz no teu caminho, muitas conquistas. Amém. Para você também. Um beijo, um grande beijo. Tchau, tchau. Super beijo. Para todos. Tchau, tchau para todos. Bye, bye.